Saudações, almas confusas que habitam este planeta. Vocês estão no podcast de garagem. Eu sou o Cello. E eu sou a Marina. Olha o avião, chefinha. É um pássaro. É um pássaro. É um avião. Não, é um PDG. Deuses. Quando você era criança, chefinha, você se lembra de alguém fazer com você? Ou você já fez esse uso do aviãozinho pra alimentar um ser de menos cidades? O aviãozinho é uma técnica milenar, desde antes que não tinha avião. Foi inventado primeiro que o avião, né? Era o pterodátilozinho. Olha o peridente. Como é que é? Olha o pterodátilozinho. É isso, né, chefinha? A gente veio aqui pra falar de avião, aviação, viagem de avião. É essa a história mesmo, estagiário? É isso que tá na pauta? Isso é tanta saudade de viajar de avião que a gente vai ficar falando agora de avião, entendeu? Vai ficar igual velho falando de quando... Meu tempo, que eu quando eu viajei. podia viajar, né? Eles serviam refeição no Não avião. é? E podia fumar dentro do avião. Nossa, aí tinha área de fumante. Gente, millennials, tinha área de fumante no avião. Dentro do Era avião. muito surreal. Mas é óbvio, né? O PDG, ele é sempre o contraponto, né? Porque se você é uma confusa que está ouvindo esse episódio, já acompanha o PDG, você vai ver que de vez em quando a gente consegue trazer um pouquinho de informação. Bem de vez em quando a gente consegue. Porque, né? Afinal de contas, a gente sabe que tem muitas, por volta de 80 pessoas que nos escutam. Então a gente quer, né? Fazer uma diferença. E a gente trouxe aqui alguém que é conhecedor do assunto, que sabe dizer sobre o assunto, sabe falar. Sim. Se não sabe, a gente acredita porque ele fala com convicção. E esse é o principal ponto. Né? Exato. Fabioca, a mente brilhante do PDG, está aqui. Estagiário, por favor, uma salva de palmas para Fabioca. Fabioca está aqui novamente com a gente. E Fabioca, a pergunta para você não poderia ser outra nesse começo. Eu quero que você primeiro responda, mas durante o episódio nós vamos discorrer um pouco mais sobre o assunto, ok? Santos Dumont ou Irmãos Wright? Ah, não! Era a minha pergunta! Que bosta! Tô vendo que a pergunta de alguém foi sequestrada ali na cara dura. Literalmente. Eu acredito assim, que o Santos Dumont foi mais autêntico na demonstração dele, porque ele fez isso a olhos vistos, no meio de Paris, e um monte de gente viu. Os irmãos Wright fizeram antes, mas na minha opinião, fizeram de um jeito que ninguém viu. Então, a gente voou lá no campar e tal. Na surdina. Então assim, como eu acredito que os americanos gostam bastante de defender que eles são os pioneiros numa série de coisas, então eles defendem bastante, olha, não, eles falaram um dia antes, eles fizeram um dia antes, então um dia antes, não foi um dia antes, não faço ideia de quanto tempo foi antes. A questão é que eles fizeram de um jeito que você tem que confiar na palavra deles. Sim. E o Santos Dumont fez a olhos vistos. Eu gosto mais do Santos Dumont nesse aspecto, mas historicamente, se os irmãos Wright não são os batoteiros, como se fala por aqui, né? Eles fizeram primeiro, então acho que a resposta é por aí. América é aquele esquema de fomos pra lua, né? Ninguém viu. Fizeram as fotos ali em Los Angeles no estúdio. Pronto. Aí tudo bem, vamos discorrer. Para com isso, Marcelo, senão daqui a pouco eu vou declarar que você não é digno de usar o computador que tá na sua frente, Marcelo. É verdade, Fabioca, você tá certo. Vamos você parar tá com certo. essa discussão agora. Vamos parar com isso agora. Eu não quero estar certo. Eu quero que você veja outras coisas. Só isso. Quem mais, chefinha? Quem mais aqui vai viajar? Olha só, bom trocadilho do carinho. Vai viajar na maionese com a gente. Na maionese. Aqui a gente só viaja na maionese ultimamente. André tá aqui com a gente, vindo diretamente dos estúdios do Sessão Aleatória. A gente não teve que fazer ele assistir um filme pra estar aqui. Ele tá aqui de livre e espontânea vontade. Um pouquinho em cima da hora. Não vou me negar, mas, né? Esse modus operandi aí já tá manjado. André, conta pra mim. Existe viagem de avião após a executiva? Existe. É uma merda. Mas existe. Já era uma merda antes, né? Só que você sabe o que poderia estar sendo melhor. Essa é outra Tem diferença. outro mundo ali, né? A tão poucos metros de distância tem outro mundo ali na frente, né, cara? É, exato. Então, pra gente viajar um pouquinho mais na maionese, vamos abrir a porta da garagem. Você está no podcast de garagem. O André considera a Economy Plus ou coisa do tipo? Ou a economia é tudo economy mesmo? Não, eu já fui em todas as possíveis e imagináveis, né, cara? Existe diferença. Tem diferença. Né? Sim. Plus. Eu não fui na mais chique, meu bolso nunca permitiu. Mas a Economy Plus eu já desfrutei. Desfrutou desse luxo. Você ter 10 centímetros a mais pra você botar na perna. 10 centímetros a mais durante 2 horas. O feeling foi esse, mas
psicologicamente funcionou. Funciona. O psicológico. O nome Plus faz uma diferença, né? Quando Faz. eu tô de Economy Plus. Não, os 10 centímetros que o André mencionou fizeram diferença. Nossa, olha que espaço, consigo passar uma perna pro lado. Não, faz assim. diferença mesmo, cara. Vixe. Faz, não. Esse espacinho das pernas faz toda a diferença. Que era o pedaço normal antigamente, né? Não, era o que pedaço do cara que comprou a passagem com antecedência, porque ele escolhia aquele lugar, né? Agora já não é Sim. assim. Uhum. Então vocês têm que pagar Agora- mais pra você ter o poder escolher aquele lugar ali. Gente, agora você tem que pagar mais pra escolher sentar no corredor ou na janela. Não é possível. Isso? Opa, não foi você que agendou a passagem das pessoas que estão vindo visitar a gente. Você tem que pagar muito Que mais isso? agora. É isso mesmo? Eu não sabia disso, não. Você não É, gosta. você tem que pagar mais qualquer coisa agora. Se quiser água, tem que pagar mais. Mas já estamos divagando. Vai, Marcelo, vai. Antes da gente entrar nas histórias, eu queria, assim, nessa mesa hoje, temos 3 pessoas que trabalham com TI, que sou eu, o Fabioca e o Andrezinho. E temos a chefinha que é uma usuária de TI. E tem um termo na aviação que eu gostaria que o Fabioca desse uma breve explicação pra gente, que é mais ou menos parecido com a questão de TI, que no TI você tem o backup. Aquela velha máxima de que, pô, quem tem um backup não tem nada, quem tem 2 tem 1 e tal. Mas então, Fabioca, existe um termo que é redundância, que tudo no avião, os sistemas são todos duplicados, porque se um falhar, o outro tá lá. É isso mesmo? Funciona mesmo esse negócio? Como que é? Dá uma breve explicação pra gente. Tem que ser, não só duplicado, triplicado, quadruplicado. O avião, se ele tiver um problema, não dá pra dar seta, encostar, parar e ver o problema, É, né? não tem No aquela a Encosta no faixa, grau. né, do acostamento. Não tem acostamento no céu. Não tem acostamento, não vai ter triângulo, não precisa correr atrás de galho de árvore, enfim. Aqui em Portugal tem que usar coletinho refletivo quando você para no acostamento, é mó complicado. Sério? Se o carro não tiver isso, sim, se o carro não tiver isso, dá problema na O inspeção. motorista tem que usar o colete? Você nunca viu a manifestação dos coletes amarelos na França? É o mesmo colete. É o mesmo colete. Quando você sai do carro, você parou no acostamento por alguma questão, qualquer questão, você tem que pôr aquilo. Olha, eu já aluguei carro em Portugal, não sabia se tinha esse trem, não pesquisei, o cara não me mostrou. É o conceito do cone, só que levado. É, né? você é uma Um pessoa cone. pessoal. Você é um cone, isso. Então, o avião tem vários de tudo, porque se alguma coisa falha, tem que ter um backup daquilo, tem que ter algo que faça redundância. Tem no mínimo 2 motores por causa disso. Não tem mais 3 ou 4, porque é mais barato correr com 2 e os 2 resolvem o problema. Mas, por exemplo, dentro dos motores, você vai ter 2 geradores elétricos em cada motor. Você vai ter um gerador elétrico na APU, que é um motor que fica lá na cauda do avião. Os tubos de pitot que fazem a leitura da pressão do ar para te dizer altitude, esse tipo de coisa. Isso aí. Esse aí dá problema de vez em quando. Complicado. É. Você tem tomada estática para fazer a mesma coisa. Você tem vários sistemas em redundância, todos de alguma forma controlados por computador ou sempre vigiados para se um der problema, eles avaliam se é só aquilo, se é transiente ou não. Aí, então, sim, tudo é redundante. Você não tem muita alternativa com relação a falhas. E ainda assim, uma coisa que é legal lembrar é que esses aviões, apesar de não parecer, eles planam. Se tudo der errado, ele ainda consegue planar até algum lugar e o piloto tem alguma chance de fazer um pouso controlado. Deus me Né? livre. Teve um incidente com o 777 que ele fez um pouso de emergência, que ele perdeu toda a parte elétrica dele. É como se o quadro de energia do avião tivesse parado de funcionar por alguma razão. Deus. O fuzil, o Pagou. fuzil não, o fuzil parou. E curiosamente, aquilo é um sistema redundante. No entanto, o piloto conseguiu ainda ter energia elétrica para os rádios, ter energia hidráulica para baixar trem de pouso, esse tipo de coisa. Usa gravidade, mas você precisa de alguma assistência. E ele pousou de emergência, não lembro onde, no meio do país, não sei se foi Goiânia ou Brasília, sei lá. Mas, por exemplo, ele não tinha energia hidráulica para parar o avião, ele teve que parar no freio no pé. Como assim? O cara teve que pisar no pé de maneira a parar um avião de algumas toneladas, é isso? Sim, o que freia o avião é a reversão da turbina. Você inverte a direção do jato e, em vez do jato empurrar para frente, ele empurra para trás. Tá. Esse é o normal. Isso é quando a gente tá pousando em Congonhas, que esse trem liga, que parece que você vai dar um picote assim pra trás, Isso, sabe? Exato. É isso que faz o avião perder a velocidade grande que ele vem. Quando isso falha, Acontece o que aconteceu no voo 1907 da Gol, né? Ele pode frear no freio mesmo. Ele enterra os 2 pés e aí o freio, todos os discos de freio fritam, foram feitos para isso, chegam a pegar fogo, chega a derreter pneu, mas o avião para. caramba. E aí, tranquilo, abre a porta, todo mundo sai, todo mundo toma um susto, mas ninguém se machuca. Às vezes as pessoas não ficam nem sabendo, né? Não, Ficam porque você não vai pro gate, né, Marcelo? Você para lá embaixo, na beira, né? Você para lá no gramado e você acha que é normal. e tem piloto que é mestre em fazer aqueles understatements, né? Olha, a gente tá tendo um
problema aqui na cabine, mas com segurança a gente chega no chão, de uma forma ou de outra. Que isso? Né? Que isso? Tem umas coisas assim. Então, sim, redundância. Tem mais de um pra todo tipo de coisa que você puder pensar dentro do avião. Então, eu quero levantar a mão aqui, professor, e fazer um protesto. Porque já teve vez que eu tava voando e tava frio. Aham. E aí eu pedi um outro cobertor, o segundo cobertor, e não tinha. Então não é tudo que tem redundância. Não é tudo que Aí- tem. Não tinha. A moça falou, olha, seu moço, o senhor vai estar desculpando, porque a gente não vai estar tendo outro cobertor pro senhor. Eu duvido que esse equipamento esteja na lista de equipamento mínimo do avião, sabe? Sem isso aqui ele não voa, então... Cobertor do Marcelo. Nota aí, tem que ter redundância Marcelo, de faça tudo. como eu. Leve o seu próprio cobertor e o seu próprio travesseirinho. É. Isso porque tem gente que rouba o cobertor e o travesseiro do avião, tá? Você que tá ouvindo e já fez isso. É de você mesmo que eu tô falando. Se vocês acham que eles não reparam, gente, eles reparam. Mas, gente, é um cobertor e um travesseiro tão vagabundo que não faz o menor sentido você roubar isso. Sério. Ô, Andrezinho, eu já tive um amigo que ele teve o dom um amigo, de tirar, um amigo meu, tirar o cinto de segurança com uma chave de boca, desrosquear o cinto de segurança e levar pra casa como souvenir. Ah, caralho. Souvenir. Mas não é possível. Eu conheço gente que já levou o colete que infla. Sabe aquele colete que está localizado abaixo do seu assento, blá, blá, blá? Mas o que as pessoas fazem com isso? Pendura na parede? Fala ali, o assento flutuante do voo, não sei o que. É isso? Mas sabe qual que é o ponto? Que eu acho que, assim, o Fabioca deve lembrar disso, você também, a chefinha também. Houve uma época que as pessoas aqui em São Paulo, e provavelmente em outros lugares também, elas iam ao aeroporto simplesmente para ver os aviões subir e descer. Hoje, 2021, não, na verdade é 2022, tá? Obrigado, estagiário me corrigiu. Hoje, é normal você ver um avião, mas houve uma época, há muito tempo atrás, que não era normal um avião, você viajar de avião. Então, assim, essas pessoas que começaram a voar, né, cara, vou levar isso aqui de presente, de souvenir, né? Eu também acho estranho, absurdo, esquisito, eu nunca faria isso, mas as pessoas fizeram isso, eu conheço pessoas que fizeram isso. Eu tô chocado com essa informação aqui, né? E, Fabioca, você gosta do assunto. Você estudou, você chegou a, sei lá, fazer algum curso, alguma coisa assim, ou você é um curioso que busca as informações aí por conta própria? É bem essa última categoria. Eu leio mais do que eu gosto mesmo. Esse tipo de coisa é um bocado cara para um hobby, pelo menos para as minhas capacidades financeiras. Mas eu gosto do assunto, leio bastante. Dona Internet tá cheia de coisa também, então... Deixa eu só abrir um parênteses aqui. Há uma confusa. Se você está ouvindo esse episódio, quer dizer que a gente não ganhou na Mega Sena. Porque se a gente tiver ganhando na Mega Sena, o Fabioca provavelmente uma hora dessa ele comprou um avião. A e gente regrava de dentro do jatinho. Isso, a gente grava direto do jatinho do Fabioca. Eu não sei se eu compraria um avião. O bagulho Jatoca. é meio caro, mas sei lá, a gente pode fazer um voo charter aí, tipo lotação. Faz um leasing. Não, cara, você é sifão de dinheiro. Você tem que ser trilhardário pra ter avião. Pra não dizer que tem um avião, tem um aviãozinho pequenininho, um Cessna de isopor de rádio controle. Olha aí, já voou com ele aí, Portuga? Não, cara, ele não voa com muito vento. Ele é leve demais, ele pesa 70 gramas. Ele não pode voar nem com vento leve. Que sensacional. Não, Fabioca, tem aqueles negócios de clube de aviação, né? Que você pode se inscrever lá. Você não vai ter seu próprio avião, mas você pode ir lá de vez em quando e voar, não pode? Foi exatamente o que a gente fez terça-feira passada. Olha aí! Olha aí. Conte A aí. gente foi lá conhecer o clube, tem que se filiar. É mais assim, para você ter uma licença da Federação Portuguesa de Aeromodelismo e tal, para poder praticar, para poder fazer uso de aeródromos, né? Isso não é só uma licença, também tem uma questão de seguro, né? Imagina você tá lá pilotando seu aeromodelo, ele cai e acerta alguém, ou quebra uma vidraça, ou coisa pior, aí tem um seguro para isso daí. A gente foi lá conhecer. Eu ganhei esse aviãozinho, o Arthur ganhou um drone bonitinho. A gente fala, a gente precisa de um espaço menos perigoso pra testar essas coisas. É verdade, né? Ter saído dentro de casa não é legal, né? No estacionamento do mercado também não é bom. Aqui na rua tem muita árvore, muita gente. A gente foi lá pra conhecer, foi bem divertido. Ô Andrezinho, você lembra qual foi e como foi a primeira vez que você viajou de avião? Eu vou perguntar pra todo mundo, tá? Não, eu sei que eu viajei quando era criança, algumas poucas vezes, mas assim, não lembro disso, não. Nada assim, nada que marcou. Não. E agora, tipo, depois de velho, eu até fiquei muitos anos sem voar, cara. Fiquei muitos anos mesmo. Depois, mais velho, eu acho que foi uma viagem que eu fiz, acho que eu tava na faculdade, cara. E a gente foi fazer um trabalho no Rio Grande do Sul. Olha só. Fui dar um curso lá. Então, na minha cabeça, a primeira vez foi essa. Mas eu sei que eu viajei antes, que eu viajei quando criança. Viajar com criança no avião requer uma certa coragem e uma certa paciência, né? Não só dos pais, como dos passageiros ao redor.
da criança. Eu lembro que teve um amigo meu que ele falou, né? Ele viajou com os filhos, eu acho que a filha dele tinha 3, 4 anos, alguma coisa assim. E aí, sei lá, era um voo de, 9, 10 horas. Aí diz ele que com 3 horas de voo, a filha dele levantou e falou, papai, quero ir pra casa. Não tem como ir pra casa. Cansei. Não tem como ir pra casa. Não é assim que funciona, linda. Não tem essa, né, Mas cara? eu passei por uma também, porque criança é complicado mesmo. Eu lembro de um voo particularmente complicado. Acho que foi o pior voo que eu já peguei na minha vida. Olha aí, é isso que a gente gosta. Olha aí. Foi de Vitória pra Belo Horizonte. E aqueles voos assim, que sabe, chovendo, tempestade o tempo todo, e o avião, né, com turbulência fodida, todo mundo cagado dentro do avião. Porque nessa hora, até o Valente que fala assim, eu não tenho medo de avião. Nessa hora, É essa hora, o cara. bicho todo mundo fica cagado. Essa hora todo mundo tem uma oração pra fazer. Todo até mundo, o ateu. Até o ateu. Todo mundo fica fugido. E aí tava todo mundo, né? Tava passando por uma zona de turbulência fudida e o piloto avisa, né? Falou assim, moçada, é o seguinte, vamos passar por uma zona de turbulência aqui, tá um pouco complicado, segura a onda aí, tipo, ele dá aquele toque. Bota o cinto e fica quieto. Tem muito o que fazer. Você já fica ali tenso, falou, opa, lá vem. E dessa vez veio mesmo, assim, veio mesmo. O negócio foi foda. Porque dá aquela turbulência que o avião, né, meio que dá umas quedinhas, assim, né? Aquilo é de puta, é foda. E tinha uma criança, que a criança entrou em desespero. E a criança começou a gritar loucamente. Tipo, vai cair, eu quero descer, não sei o quê. Tipo, Maria. Que ótimo. A gente vai morrer! nesse nível, exatamente. E a galera começou a ficar mais tensa com a criança gritando do que com o avião balançando. Acho que eles estavam, pelo amor de Deus, cala a boca dessa criança. Cara, foi uns 10 minutos de turbulência fodida e com essa criança aos berros lá, de vamos morrer, vai explodir, não sei o quê. O que você faz? Não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer. Não dá pra você ir embora. Não dá pra você fazer Isso nada. foi na época que eu ainda não conhecia o dispositivo de segurança chamado fone de ouvido com Cancelamento de ruído ativo. cancelamento, exatamente. Cancelamento ativo. Porque hoje em dia não seria um problema mais. Não seria, seria. Dessa vez foi Não tenso seria porque você, demais. inclusive, não ia escutar o piloto falando, gente, vai ter uma turbulência, blá, 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 Eu blá, não ia, blá. não ia. Você olhar pro lado e falar, o que tá acontecendo, pessoal? Isso, eu não sabia voar nessa época. Depois que eu aprendi que assim, você tem que tomar o remedinho pra dormir, entendeu? E botar o fone de ouvido. E aí, pô, cai o mundo, foda-se, entendeu? Você não vai ver nada. Cai, Se inclusive, foda. o avião. Tá de Sim, boa, né, cara? não tem problema, você não tá Morrer ligado. dormindo, gente. Tá tudo bem. Antes de eu perguntar pra você, chefinha, Fabioca, sobre esse papo aí de turbulência. Eu já passei, acho que todo mundo aqui já passou por turbulências fortes e tal, mas qual é o tipo de turbulência que dá medo no piloto? Porque assim, o piloto ele é treinado pra isso, né, cara? É treinado pra passar, quer dizer, eu espero, né? Eu acho que ele é treinado. Eu imagino, Eu rezo. Eu rezo com muita força pra que ele seja treinado pra isso, né, cara? Imagina o piloto no primeiro dia dele pega uma turbulência. Coitado. Depende do bolso da companhia aérea pro treinamento de simulador, né? Sério? E aí você tem que ter, Marcelo, se você o primeiro voo do cara, não significa que ele tenha poucas horas de voo, entendeu? Pro cara pegar um avião grande, ele tem milhares de horas de experiência. Mas não tem uma turbulência, talvez, né, Fabioca? Não, o cara que começa, ele sempre voa como segundo em comando de alguém mais experiente. E só depois que ele acumula uma bagagem lá e passa por um teste lá, aí é que ele pode assumir o comando da aeronave. E nesse meio tempo, na quilometragem dele aí, ele vai vivenciar alguma turbulência, esse tipo de coisa. Então não, é difícil pegar um cara muito novo de frente com uma situação de turbulência que ele não saiba controlar o avião ou entender o que está acontecendo ali. Isso de um modo geral. Tem companhias aéreas ruins aí. Aqueles simuladores da Embraer lá, eles simulam turbulência também, né? Sim, todo simulador de todo tipo de avião tem que ter esse tipo de programa, é normal. O Flight Simulator que eu tenho aqui no computador também simula turbulência. Ah, sim. O legal do Flight Simulator é que você consegue decolar com o ônibus espacial dele. Ah, não, o X-Plane dá pra fazer isso. Você escolhe o ônibus espacial e decola com ele, um treco louco. Eu quero pilotar o quê? Um ônibus espacial. Um busão. 577T, Vila Santa Catarina, Jardim Miriam. Agora, você falou das turbulências, acho que os pilotos menos gostam, até onde eu lembro, tem dois tipos. Tem uma que é a turbulência de ar limpo, que o ar tá se mexendo na frente do avião, mas isso não aparece em radar nenhum. E aí isso pega o avião de surpresa, ou seja, o piloto nem tem como ver, olha, tem uma formação de nuvens ali, o radar tá dizendo que tá pesado, pode ser que tenha turbulência. Nossa, é do nada assim? Do nada. E a outra é o que eles chamam de tesoura de vento, que é uma coisa que acontece muito perto do chão. Você vê algum vídeo, algum avião, que de repente o avião dá uma guinada para baixo com força, ele entrou numa tesoura de vento. É o ar quente e frio subindo rapidamente, passando pelo avião e tirando a sustentação. Ele aponta o bico pra baixo, é isso? Não, o avião desce
todo na vertical. Ah, tá, ele desce total, assim, Ele não tá. mergulha, ele não põe o nariz pra baixo e vai. Não, ele todo desce. Ele cai, assim. Isso costuma ser perigoso, porque dependendo da altitude não dá tempo de você recuperar, esse tipo de coisa. Não tenho notícia de avião ter caído por causa de tesoura de vento. Mas é o que costuma promover trocas de cueca nos pilotos. Então, Eita. Eles vão pra aquela área reservada. E eu acho que deve ser essas tesouras de vento, inclusive, que tem vários vídeos de gente que tá sem cinto, e aí de repente acontece essa queda brusca, vai todo mundo parar no teto, né? Se você tá sem cinto. O cara exato. bate a cabeça no teto, né? Já teve carrinho de aeromoça tá servindo, né? Tipo, no meio, de repente vai carrinho, voa aeromoça, voa gente que tá sem cinto, voa tudo. Procura vídeo de pouso no aeroporto de Schiphol, na Holanda. É um aeroporto muito conhecido por ter bastante problema com vento. E vira e mexe tem um avião que dá uma descida assim abrupta, ele pegou uma tesoura de vento. Qual que é o aeroporto? Só pra eu não descer lá nunca? É, só pra nunca escolher um voo caindo na É Holanda. o principal de Amsterdã, é o Schiphol. Então tá, quando a gente for pra Amsterdã, vamos de trem. A É. gente desce em Vai qualquer de outro carro. país em volta e Vai vamos de de trem. Se pudesse, eu iria É, em qualquer lugar de pertinho. trem. Trem é o melhor meio de transporte que existe. E você, chefia, você lembra da sua primeira viagem de avião? Eu lembro da minha primeira viagem de avião, mas eu não lembro da minha primeira viagem de avião, entendeu? Não, mas beleza. Eu lembro que ela aconteceu, eu lembro de fotos, eu lembro da situação, mas eu não lembro de ter vivido ela, entendeu? Ah, tá. Você não lembra do que aconteceu, com a vivência da viagem. Porque eu era muito nova, eu tinha tipo, sei lá, 6 anos, eu era muito novinha a primeira vez que eu viajei de avião. Minha mãe trabalha com turismo, né? Desde que eu me entendo por gente, minha mãe trabalhava com turismo, então minha mãe viajou muito, o mundo inteiro. Beijo, mãe da chefinha. Muito bem. E aí, a minha primeira viagem foi a clássica viagem de todo mundo da área de turismo, que é ir pra Porto Seguro, passar uma semana em Porto Seguro, né? Todo mundo já passa uma semana em Porto Seguro. Só que a viagem que eu me lembro, a primeira viagem que eu fiz, foi uma viagem internacional que eu fiz com meu pai, teve uma turbulência muito forte e caíram as máscaras. Ai, caramba. Eu nunca vi cair máscara. Sabe aquela coisa que eles falam assim, com as máscaras de oxigênio caem em cima da sua cabeça, aí você primeiro põe da pessoa a sua, pra depois pôr da pessoa do seu lado? Nossa senhora. Que aí despressuriza a cabine, é isso, né? Isso. Despressuriza. Daqui a pouco eu vou pedir pro Fabio explicar o que é despressurizar. Mas tudo bem. Mas pelo menos você soube falar, Marcelo, tá melhorando, então tá tudo certo. Já tô melhorando. Já tomei um copo de vinho e tô falando despressurizar ainda, olha que beleza. Eu tinha uns 10 anos quando isso aconteceu. E aí o avião começou muita turbulência, muito trovão e as máscaras caíram. Gente, eu nunca... Um silêncio sepulcral no avião quando essas máscaras caíram. Ninguém falava nada. Tipo... Porque não tinha criança É, lá. gritando. Não, mas é porque o que Se acontece? tivesse, ela tá louca. Tava Tinha enlouquecida, sim, sabe exato. por quê? Porque eu era uma criança, eu tinha uns 10 anos, e era um voo... Não, tinha aquela criança, eu tô falando. Aquela. Então, mas era um voo Belo Horizonte, eu não sei se fazia escala em algum lugar, mas era pra Orlando, que era só família indo pra Disney. Nossa senhora. Então tinha muita criança no voo. Foram aqueles 30 segundos de silêncio, de repente começa... Aquela gritaria assim. O primeiro que deu a largada no chororô, aí começa todo mundo a chorar. Aí vem as aeromoças. Só que eu não sei porquê, Fabioca, aí você vai saber explicar melhor do que eu. As máscaras caíram, mas elas não inflaram. Não chegou a despressurizar. Ela infla. Não tem uma bolsa que infla? Não. É daquele jeitinho mesmo. Ah, não? Achei que ela inflava aquela bolsa Não, não infla. de plástico que tem. É daquele jeito mesmo. Aquela é pra você respirar, não é ela que ajuda você na respiração? Então, Mas acho que ela vem vazia mesmo, né? Fabioca, por favor, uma luz de informação aqui de despressurização. E pra que serve a máscara lá que você tem que colocar primeiro nas crianças ao seu redor? não. Você tem que colocar primeiro a sua. Depois você coloca nas pessoas ao seu É redor. isso. Que se dane as crianças. Primeiro eu, depois as crianças. Você desmaiar não Não. serve pra nada. Essa que é a regra, Marcelo. Exato. Eu vou dizer pra você que eu, no avião, com máscara caindo, já não sirvo pra nada. Mesmo se eu tiver sóbrio, mas tudo bem. Se tiver que cuidar de criança, você tem que estar inteiro. Então veste você primeiro, depois você cuida das crianças. Não tem problema. O que é despressurização, Fabioca? Vamos lá, para a viagem ficar confortável, o avião poder voar mais alto, o avião ele voa pressurizado, ou seja, você meio que entra numa lata de refrigerante gigante, completamente fechado. Jesus, não devia voar isso aí, mas tudo bem. Não, e aí o que acontece? A pressurização existe para tornar o ambiente dentro do avião minimamente confortável. Descobriu-se que quanto mais alto você voar, menos ar você tem para mergulhar ou passar por dentro, então o avião voa mais rápido, gasta menos combustível. O problema é que lá no alto não tem oxigênio, não tem ar para as pessoas. Fora que é menos 40, menos 50 graus de temperatura. Então tem outro problema com os humanos em relação a isso. Aí você pressuriza o avião de maneira a manter uma atmosfera respirável ali dentro e poder controlar a temperatura ali dentro do avião.
O avião não pressuriza a mesma pressão que estaria ao nível do chão, ele é um pouco menos que isso. Senão a estrutura do avião precisaria ser muito forte para aguentar essa pressão, é capaz dela rasgar ou coisa do tipo. E isso garante que você tenha uma viagem confortável. O problema é, quando você tem um evento onde você não consegue manter a integridade dessa pressurização, seja por uma janela rompida, seja por um rasgo na fuselagem, ou algum problema que impeça o sistema de pressurização funcionar, o ar sai de dentro do avião muito depressa. E aí as pessoas vão ficar inconscientes muito depressa. Inclusive o piloto. Sim, o piloto também. Isso é perigoso. O piloto tem um sistema dele para oxigênio que eles sacam depressa, é tudo isolado nesse aspecto. Mas uma pergunta, Fabioca. Eu já saltei de paraquedas. Então isso depende da altura do avião, porque assim... Exato. O avião estava lá a 4 km de altura, que eu não sei quantos mil pés são isso. Multiplica por 3. Mas ele tava lá, aquele aviãozinho teco-teco, meia boca, 4 km de altura. Aí o moço foi lá e abriu a porta do avião. É, normal. Pra galera começar a se jogar. Ou seja, não tinha nada pressurizado ali. Então esse lance da pressurização depende da altura do avião? Depende da altura. Em velocidade de cruzeiro, os aviões costumam voar entre 10 e 11 km de altura. Nessa altitude, não tem mais ar. Tanto que a principal queixa daqueles caras que gostam de subir aquelas montanhas tipo Everest é que não tem ar lá em cima. Você vê que coisa? Então, assim, o que limita o tempo deles lá no alto da montanha é o fato de eles terem que levar oxigênio pra conseguir ficar vivo o tempo suficiente pra, fincar a bandeira, tirar a selfie e voltar. 4 km de altura é de boa, então, tá tranquilo. É de boa, o ar já tá mais rarefeito, mas é tranquilo pra respirar, você não perde a consciência por isso. É de boa mais ou menos, né? Se você olhar lá de cima pra baixo é alto pra cacete, mas ok. Eu não pulei de paraquedas, tenho um plano pra fazer isso daqui a uns 2 anos, mas eu quero ver como é que a minha asma vai se comportar a 4 km de altura. Eu tenho asma também e foi de boa. Então tá bom. Inclusive eles não falam pular, eles falam saltar, eles ficam bravos se você falar pular, tá? Desculpa aí, paraquedistas. Igual no exército chamar carro blindado de tanque, né? Você saltaria, chefinha? Você já saltou de paraquedas? Não e não. Próxima pergunta. Próxima pergunta. Então, o lance da pressurização é só pra evitar que você perca a consciência, que é uma coisa chata. É meio desagradável, tá, gente? É chato, é super chato. É bem chato. Apesar que, assim, num voo internacional, você estando na classe animal, quer dizer, você estando na classe econômica... Aí é bom. Não seria tão ruim ótimo. assim. É melhor, Perder a consciência. Aí as máscaras caem, tem uns cilindros de oxigênio que alimentam diretamente as máscaras, então elas não inflam, né? Mas vai ter oxigênio fluindo pra máscara o tempo inteiro. E quando isso acontece, o piloto tem instrução de fazer um mergulho para poder chegar a uma altitude onde ele consegue equilibrar a pressão do lado de fora e do lado de dentro o mais rápido possível. Então é comum, caíram as máscaras, você vai ver o avião embicar para baixo e ficar assim durante uns minutos até ele chegar numa altitude onde a pressão funciona direitinho. Então a ideia é só você não apagar. Né? E sim, o piloto, o pessoal que está na cabine tem lá os sistemas deles de oxigênio, máscara que sela completamente o rosto, esse tipo de coisa. Porque se alguém precisa ficar consciente é o piloto, né? Aquele papo de que o piloto automático consegue pousar o avião não é verdade, né, cara? Não, consegue. Eita, o problema é que o piloto automático não consegue prever situações diferentes da programação dele. É a mesma história dos carros autônomos lá da Tesla, tal, que tá se bom. tem alguma coisa meio diferente que não foi pensada no programado, algoritmo ele não sabe o que fazer. Ele não sabe o que fazer e é capaz de ele tomar uma decisão ruim. É a mesma história. Mas sim, a Airbus já tem software que decola e pousa o avião, por exemplo. Uma boa. Meu Deus do céu. Andrezinho, você é um cara de TI, você confiaria em um software que decola e pousa um avião? Cara, eu confio mais no software do que na pessoa. Porque tem... Mas você lembra que quem programou o software foi uma pessoa, né? Você lembra dessa parte, né? Quem testou o software, quem jogou o software falou, beleza, testamos aqui no QA, no bit de qualidade, tá legal, pode botar na produção. Você sabe disso, né? Sei lá, cara. Sei lá. Mas, não, eu confio no software. O problema é até porque tem também esses sistemas embarcados, eles têm, né, esse lance da redundância aí que o Fabioca falou. O problema, de fato, é que a gente sabe, né, o software ele não vai prever nenhuma situação extrema nem nada disso. Muitas vezes o cara também não vai conseguir resolver muita coisa. Também aí não, tem né? que ter, por isso que tem que ter a combinação dos dois, né? Na real, Exato. Os dois são falhos. Mas geralmente os humanos têm respostas melhores para situações diferentes. O software não programadas, né? Não vai conseguir fazer isso direito. O software é muito 0-1, né, cara? Se for isso, eu faço isso. Se for aquilo, eu faço isso, né? Ele tem alguma heurística, digamos assim, para ele tentar perceber um comportamento, tomar uma atitude em cima desse comportamento, mas é ainda algo que ele conhece. Tem situações que não. Tem que ser uma pessoa lá a entender o que está acontecendo e
tomar decisões. É que o problema do software também é que ele depende muito da qualidade do dado que tá entrando ali, né, para tomar decisão. Então o que acontece muitas vezes, eu sou um assíduo espectador aí do desastres aéreos, essas coisas. Pra eu já entrar no avião, assim, já, né, com o espírito lá em cima. Sim. Muitas vezes o que acontece é que você tem, por exemplo, falha de sensor. Se o sensor falha, aí, meu amigo, Exato. não tem jeito, porque o software, ele tá tomando decisão baseado em informação ruim, entendeu? Ele não tá lendo o dado, né? Esse é o lance. Mas é o mesmo que abastece o piloto de informação. Então, o piloto, ele teria a mesma resposta porque ele também tá recebendo a informação errada. Mas será que porque assim, o piloto tá olhando, né, cara? Não, tá mas vendo. ele tem um lance mais situacional ali, entendeu? Ele pode entender pelo que tá rolando ali, né? Ele pode ler outros tipos de dados que o computador não tem. É, sei lá, o piloto pode olhar e ver que, sei lá, né, cara, ele tá olhando, ele tá vendo. Ele tá né? vendo, ele O pode sentir um software- cheiro, entendeu? Ele pode ver sei lá, ele viu alguma coisa acontecer no horizonte, ele tem informações ali que o software não necessariamente tem, né? Muito acidente acontece por causa disso, de falha de sensor, porque ele deixa de ter a percepção espacial adequada. Isso também acontece com os pilotos. Foi o que derrubou aquele avião da Air France lá a caminho de Paris. Que congelou Foi o também. sensor lá, né, Aquela cara? história é muito doida, cara. Exato, porque os sensores que o piloto automático dependia para fazer o voo estavam congelados, então a leitura de velocidade do ar estava completamente errada. O cara que estava no comando não tinha muita experiência, estava uma noite escura, então ele não tinha referências de horizonte, de lua, do que quer que seja, para dizer, não, a gente está perdendo altitude. Deu no que deu, o avião foi descendo numa espiral até chegar no chão. Então, porque os dois estavam agindo com informação ruim, né? O piloto automático, porque não tinha informação do sensor de velocidade, e o piloto, o cara que tava pilotando lá, era o copiloto, né? Ele não tinha a visibilidade, né? Ele não sabia, não conseguia enxergar a linha do Não horizonte. tinha visibilidade e não tinha instruções adequadas para lidar com aquilo. Se ele não tivesse encostado nos controles de voo, o avião não tinha caído. Sério? Exato, porque o piloto automático ia manter, Porque o né? computador de bordo ia manter a trajetória, Nossa, né? E o cara. computador percebe que ele não consegue calcular a velocidade, mas ele presume que... Assim, vou manter. Exato. Pela simulação, passado um tempo, não lembro quanto tempo, mas pouco, os tubos de pitot iam descongelar e a leitura ia voltar pro normal. Putz, então na verdade o avião caiu porque o cara quis tomar as rédeas da situação ao invés de deixar pro computador. Isso, foi meio isso. Mas ele não tinha informação suficiente para tomar essa decisão, foi uma pena. Porque soaram uns alarmes dentro da cabine também. Então o cara também ele ficou confuso. Porque ele começou a ter uns alarmes que não faziam sentido com o que estava lendo, né, nos instrumentos. Se ele tivesse confiado no instrumento e não no alarme, deve ter várias coisas ali. Esse é um dos melhores episódios de desastres aéreos, inclusive. Recomendo. Recomendo Muito bom. assistir. Recomendo. Porque você aprende muito, cara, nesses programas. Você fica meio, né, cagado também. Mas você aprende muito. Esses programas são bons. Meu Deus do céu. Perguntei pra vocês da primeira viagem, porque eu lembro muito claramente da minha primeira viagem de avião. Eu trabalhava numa empresa chamada Brastemp. Brastemp patrocina nós. E a Brastemp que fabrica geladeira. Beijo, geladeira. Manda beijo pro geladeira, chefinha, também. Nossa senhora, beijo, Nossa, geladeira. cara. Olha as referências do Marcelo. Manda beijo pro geladeira também. Sequência de... Desculpa, geladeira. E a fábrica de compressores de geladeira era em Joinville. E acho que eu tinha 18 ou 19 anos, sei lá, isso acho que 95, 96, alguma coisa assim. E aí a gente ia pra Joinville lá, pra conhecer a fábrica, blá, blá, blá. E aí fomos pra Congonhas, e aí entramos, né, no avião. E assim, eu nunca tinha viajado no avião, nunca tinha ido no aeroporto, né, cara? Nem vi os aviões subir e descer, nunca tinha ido no aeroporto. Aí fui, entrei no avião, eu e mais 2 colegas de trabalho. E aí depois de 30 minutos parados dentro do avião, e assim, imagina, cara, você nunca entrou dentro do avião. Então pra você tudo é normal, né? Tipo assim, a gente entrou, ficou sentado e 30 minutos o avião não saiu do lugar, ninguém falou nada. Pra mim era normal, sei lá, deve demorar, os caras devem estar enchendo pneu, deve estar calibrando gasolina, vendo se o nível de óleo tá bom, sei lá, né, cara? Deve ser isso mesmo, É né? porque o piloto tá colocando as malas no porta-mala, entendeu? É, tá colocando as malas no porta-mala, vendo o pedágio, sei lá o que ele tá fazendo. E aí 30 minutos depois, veio aí o comandante, né, o comandante Freitas, todos eles têm sobrenome, né? Nunca é o comandante Márcio, o comandante José João, é tudo sobrenome, né? Comandante Freitas, comandante Souza, e aí veio o comandante Almeida. Atenção, senhoras e senhores passageiros, estamos com um pequeno problema na aeronave e vamos ter que trocar de aeronave. E aí você pensa, né? Trocar de aeronave não parece ser uma coisa muito legal pra primeira vez que você tá viajando num avião.
E aí, meus amigos, hoje eu não tenho medo de viajar de avião, até porque se cair, caiu, né, cara? Não tem muito o que fazer, né? E segue a vida. Ou melhor, não segue a vida, né? Exato. Mas, né? Segue após vida. Segue após vida, né? Não é segue parte após aí, vida. né? Eu não tenho medo de viajar, não, mas por um tempo, cara, como a minha primeira experiência foi pegar um avião que teve que trocar porque tava com problema, que tipo de problema faz você trocar o avião? Porque, de novo, tem redundância, tem uma porrada de coisa, um monte de cheque. Quando o cara chega à conclusão e fala, cara, realmente é melhor trocar o avião, é porque o negócio é sério, né? Não, mas eu gosto com troca de avião, eu me sinto bem. Você Quando gosta? Os caras falam que tem que trocar de avião. Como assim, Andrezinho? Não, mas porque os caras estão fazendo o trabalho deles, porra. É muito melhor, cara, você falar assim, vamos trocar de avião, do que você, igual aconteceu comigo, que a gente tava, né, já tinha decolado, já tava, tipo, uma hora de voo, mais ou menos, e o cara entra, assim, no comunicador lá, o piloto, rapaz, fala né? assim, viu, gente? Devia ter trocado de avião. Exato, devia ter trocado. Gente, é o seguinte, acabamos de perder aqui um dos motores, mas tá tudo bem, então nós estamos retornando aqui pra onde a gente saiu, a gente vai, né, trocar de avião. Mas, tipo assim, meu amigo, você tem 2, você acabou de perder 1, e a gente ainda tem mais 1 hora de voo agora com 1 só. Pra que o cara deu essa informação? Eu não entendi pra que Não que o precisa, cara falou. eu acho que eles são sádicos. Não precisava. Ele podia ter falado assim, a gente tá com um pequeno problema aqui, a gente vai voltar e vamos verificar o que aconteceu. O cara falou assim, Esqueci não, minha carteira, né? Eu esqueci minha carteira. Você sabe, né? Ele falou assim, não se preocupem porque o avião voa com 1 tranquilamente. Eu pensei, porra, com 1. Só que quem tem 1, né? Como diz a regra da TI, quem tem 1 não tem nada. Exato, exatamente. Quem tem 2 tem 1, né? Esse foi cagado. Então, assim, quando o cara fala assim, vamos trocar de avião, eu falo, pô, ótimo, beleza, resolvido o problema. Porque se tinha algum problema nesse aqui, no outro não vai ter, porque a chance de ter é muito pequena, entendeu? O foda é quando o cara fala assim, não, a gente tá verificando o que tá acontecendo, e você fica 5 horas na pista e não resolve nada, entendeu? Aí é dureza também. Não, já teve uma vez que eu tava num voo e o cara falou que os freios estavam com problema e que eles iam continuar voando, né, fazendo aquela voltinha em volta do aeroporto pra testar o freio. Aí, tá vendo? Eu falei, como que o cara testa o freio no alto? Pelo amor de Deus! Eu tô falando... Como o cara... muito Eu tive melhor, vontade de chamar a porra. moça e perguntar pra ela, falar, moça, como que ele vai testar o freio no alto? Tá voando! Ô, Fabioca, a primeira pergunta. O piloto, ele tem que falar o que tá acontecendo mesmo ou ele é sarcástico? Ou ele é sádico. É, isso, sádico, exato, isso aí. Olha, eu não sei se tem uma norma pra isso, mas eu acho que é boa prática, porque... Não. Sim! Já li uma história de um A340 que perdeu completamente um motor em voo. Ele tem 4 motores, mas ainda assim, pela decisão da área técnica da empresa, é melhor retornar o voo. Ele tinha decolado a 1h30 e era um voo desses tipo Sydney, London, coisa assim, né? Nosse. 1 milhão de 10 horas. horas de voo. Optaram por voltar, mas ele comunicou exatamente tudo que aconteceu. Pra quê? Então, cara, não Pra sei. quê, não? Mas aí eu acho que assim, quando você fala um negócio como estamos sem um motor, você corta qualquer outro argumento das pessoas falando assim, mas eu tô atrasado, mas eu tenho uma reunião. Não. Você fala, moça, é o seguinte, uma opção é chegar vivo, outra opção É você perder a sua reunião, né? é. Não, tá certo, concordo. Teve um A380 que perdeu um motor quase no destino. Cara, eles continuaram o voo, pousaram o avião numa É. boa. Nem foi um pouso de emergência, daquele de parar no meio da pista, pôr as esteiras pra o pessoal descer no escorregador e tal. Não, foi normal. Ai, o escorregador, gente, olha, eu queria falar não, mas o dia que eu tiver que descer nesse escorregador, depois que já desceu, já parou, já tá todo mundo bem, nada explodiu nem pegou Você vai fogo, descer, eu vou descer. Mãozinha pra cima, assim, ui! É só diversão. Ai, é só cara. diversão. Cara, eu acho que é too much information, Fabioca. Não, Não, que bom que eles precisa. trocaram. Não, é legal trocar, mas não precisa me avisar o que tá Eu não acontecendo. sei, cara, eu tenho essa impressão também que é too much information. Porque o que você vai fazer com essa informação ali, naquele momento? nada. Entendeu? Nada. Só vai ficar mais Você desesperado. vai calar a boca das pessoas, é isso que você vai fazer. As pessoas vão ficar quietas, não vão encher Mas o ninguém saco. tá sabendo. Olha só, a situação que o Fabioca relatou aí. Você tá chegando no destino, falta 1h30 de voo. Você perdeu um motor. Pra que você vai avisar pra galera? É, Entendeu? não, Pra quê? essa eu Porque, assim, concordo. não tem o que fazer. Não. Entendeu? A gente vai chegar Andrezão, lá. peraí. Ah. É que esse motor foi assim, fabuloso. Tem vídeo dele caindo. Explodiu? Foi um treco assim. Tá. Porra. Onde é que o motor parou de funcionar ali? Vocês devem ter percebido. Ele se Então assim, Ai, caralho. gente, explodiu um motor, como O vocês motor viram desprendeu. aí, né? Explodiu o motor, mas fiquem tranquilos. Nesse caso, eu acho que vale É, informar. aí- Sim, tem vídeo isso daí. Procura perda de motor no Caralho. A380, você vai achar esse vídeo aí. Só que tava perto do fim, então, ok, vamos prosseguir até o final, porque
o avião continua estável. O avião que tem 2 motores, ele também está estável, mas aí é decisão ou norma da empresa, procedimento geral, ou do piloto decidir o que fazer. Você acabou de decolar, porra, dá meia volta e pousa isso aí. Mas Mas aí, Fabioca, nesse caso, tem um ponto, peraí. ele é pousar de qualquer jeito. O Marcelo tá tenso. Não, eu tô, Ah, cara, eu tô suando aqui. Tá nervoso. Tô suando. O Marcelo não podia estar no avião com a criança que eu falei lá, ele ia estar gritando Não junto podia, com a criança. eu ia estar gritando mais que a criança. Fabioca, vamos lá. Tem quatro motores. Se o motor chegou a desprender e cair, quem me garante que a porra do Durepox que tá segurando os outros 3 motores vai soltar, Não, velho? mas nesse Não, caso... eles acharam... O motor teve um problema e todo... Sabe aquela hélice gigante que você vê na entrada do motor? Tudo aquilo caiu. O resto do motor ficou acoplado ali. O motor não Tá caiu maluco. todo, mas Meu Deus. quebrou de um jeito que ok, não Eu dá tô pra suando. continuar. Não, relaxa. Vamos voltar pro começo. Volta, pelo amor de Deus. Que bom que Volta. eles decidiram trocar o Ufa. avião, porque assim, a equipe de solos técnicos faz a vistoria do avião e libera o avião para voo ou não. Se o pessoal de solo disse que o avião pode voar, é porque o avião cumpriu a lista mínima de equipamento, que chama, olha, com isso, isso e isso você voa. Se não tiver esse aqui, você não pode voar. O mecânico nem entrega o avião para voo se não cumprir a lista. Só que a última decisão é do piloto. Então, assim, o técnico fala, olha, tal coisa não tá funcionando, tal coisa não tá funcionando, mas tá dentro da lista de equipamento mínimo. Só que aí o piloto decide, não, isso aqui é importante porque lá no destino esse sistema ajuda. Eu preciso ir pra casa porque meu filho tá me esperando. Então nós vamos, de qualquer jeito. Marcelo, calma, O Marcelo. Marcelo tá muito tenso. Que bom que eles trocaram ainda em solo, porque aí o piloto não decola com o problema, digamos assim. É porque trocar no ar, gente, não vai ser legal. Sinal que o piloto teve colhones pra fazer, não, troca o avião porque eu não vou voar nessa porra não. É. E a empresa preparada pra fazer isso daí. Normalmente eles têm um avião spare lá, prontinho, pra fazer isso daí. E o avião sobressalente teve que passar pelo mesmo escrutínio também. Não deixa isso com maus olhos, que bom que trocou no solo. É chato você ter que ficar lá sentado esperando e tal, isso é uma merda. Não, de boa, eu tô tranquilo. Agora, né, consegui respirar aqui e baixei um pouco a adrenalina. Eu tô com o Andrezinho, é melhor trocar. Eu gosto quando troca Sim, do que segue sim. com o mesmo avião. pô. Um chefe meu, ele pegou um voo que o avião teve 2 decolagens falhadas. Cara, a decolagem e o pouso são os momentos mais críticos do voo, sempre. A decolagem, então, é a pior de todas, porque o avião tem que ter o desempenho máximo para sair do chão e ganhar altitude. Porque, assim, o avião plana, mas, de preferência, se você estiver bem alto, você tem mais espaço para planar. Tá. Se você estiver baixinho na hora da decolagem, cara, isso é horrível. Planar aqui na 23 de maio, do lado do aeroporto de Congonhas, não é muito fácil, né? Não é. Esse meu ex-chefe, ele teve 2 decolagens falhadas, cara. Aí voltaram com o avião e falaram, não, troca porque não dá. Mas o que é decolagem falhada? O cara acelera, engata a quinta, chega lá na ponta da pista, ele fala, não vai dar. Aí ele volta, é isso? Ele chega a sair do chão? Não chega. Não. Tem uma série de Ele aborta cálculos antes. para você determinar a velocidade com a qual você tem que sair do chão, de acordo com o peso do avião, quantidade de combustível, esse tipo de coisa. E eles têm as velocidades V0 e V1. V1 é a velocidade onde você tem que tirar o avião do chão. Eles provavelmente chegaram na V0 e viram que não estava pronto para chegar até V1 e eles abortaram a decolagem. Só que deram meia volta e tentaram de novo. E aí falhou de novo. Mas aí o avião, ele corre uma parte da pista, chega lá, não dá certo, ele volta, corre a segunda parte da pista, não dá certo, ele volta. Quando chega na V1, não tem volta. Você tem que decolar quando chega na V1. Meu Deus, cara. Não, é tudo relativamente É tranquilo. tudo não feito pra decolar, Fabio. O negócio pesa 300 toneladas. Como é que você não... Depois, estagiário, se você conseguir o YouTube não boicotar a gente, o Leandro Hassum, que é um humorista conhecido aqui no país, ele fez esses podcasts aí de YouTube agora, que não sei como é que chama, e ele conta que ele, assim, cara, ele é maluco de medo de avião. E ele fala, cara, não é feito pra voar. Pesa 300 toneladas, o combustível é explosão. Ele fala que ele tem a sensação que quando o voo decola, um piloto olha pro outro e fala, cara, não é verdade, não é que funcionou, né? Que o negócio conseguiu sair do chão mesmo. É? Eu tenho pavor. Avião não é normal, é mais pesado que o ar, movido à explosão, não tem atrito, foi feito pra cair, voa na cagada. Eu sempre tenho a sensação que o piloto tá assim, foi aí, né? Que decolou mesmo. Eu sempre tenho a sensação que lá dentro tá estão assim, caralho, essa porra voa mesmo. Fabioca, eu peso 65 quilos. Eu não vou, Fabioca. Eu não vou com 65 quilos. Como é que um avião com 200 toneladas voa, cara? Ciência, cara. Ciência física pura. Relaxa. Deixa eu contar do meu primeiro voo, porque acho que é uma das memórias mais claras que eu tenho de quando eu era criança. Eu devia ter acho que 6 ou 7 anos. Pequeno, Fabioca. Fui com meu pai pra Brasília. De São Paulo pra Brasília? De São Paulo pra Brasília.
Fomos visitar o tio Brasil. Eu tenho um tio chamado Brasil. Olha aí. Olha Ele aí. pro tio Brasil. Esteja ele onde estiver, o tio Brasil. Beijo pra ele. Deve estar em Brasília, se já não tiver muito velhinho. Cara, foi num 727 da VASP. 727 é aqueles aviões com 3 motores atrás. Mas o lance com esse avião é que ele tem portas nas laterais e ele tem uma porta atrás. Você meio que entra pelas parte de trás do avião, assim. Caramba. Entrei por ali, eu falei, nossa, que da hora. Passei do lado dos motores e tal. Medo do barulho do motor, mas super, né, empolgado. Nossa, que da hora. E, cara, eu não lembro muito bem do voo, mas lembro que fui dar oi pra pilotos. Você foi na cabine? É, na época que não havia paranoia e crianças podiam fazer isso. Gente, quando eu era pequena, minha mãe, ela foi, eu não sei se é guia de bordo ou comissária, eu não sei o que ela era na época, da Transbrasil. Transbrasil, Uau. olha aí. E tinha as asinhas de piloto que eles davam pras crianças. Quando você chegava, você ia lá, cumprimentava o piloto e o piloto te dava a asinha que você botava, era tipo um broche de asinha de piloto. Olha só. E foi isso, foi bem, bem divertido. Tava chovendo, tava com meu pai. Foi nesse momento, Fabioca, que acendeu aí a chama pela aviação? Ah, eu acho que foi nessa hora que deu uma fisgada, viu? Fui contaminado pelo vírus. Ok. E aí? E histórias, então, ruins de aviação? De viagens? Nós já contamos algumas aqui, já começamos, mas aí? Não, mas viajar em si é uma merda. Tipo assim, viajar é uma delícia. O É. problema da viagem é o trajeto, O entendeu? trajeto, né? translado, É. sempre uma perrengue do cara. Se a gente pudesse ter, como é que chama aquele negócio do Star Trek, né? Um teletransporte, que demore 10 horas. Você vai perder 10 horas do seu dia, não tem problema. Não tô falando de tempo, porque demora muito pra chegar, não. Mas você tá me desmaterializando e mandando pro outro lado e tá tudo certo, entendeu? Quando a gente sai daqui de casa pra gente ir visitar alguém, por exemplo, no Brasil, são 24 horas quando você pega um voo direto. Que a gente tem que contar do que a gente chama de porta a porta. Ah, tá. Porta a porta é o rolê. Então, é desde o momento que a gente sai de casa até o momento que a gente chega seja lá onde a gente for dormir. Isso a gente tá falando do voar, do que a gente falou tudo até agora foi do tempo que a gente voa, está dentro do avião voando. Sim, sim. Mas aí você tem que chegar 3 horas antes. Mas aí pra você chegar 3 horas antes, você tem que sair 5 horas antes, porque tem trânsito. Aí você chega no aeroporto, a comida do aeroporto custa um vintém, né? Custa $1 bilhão, um pão de queijo murcho. E aí você tem que passar pela fila da alfândega, fila da imigração, fila do raio-x pra você poder entrar na sala de embarque. Então, assim, é muito cansativo e doloroso você viajar de avião. Agora, eu tava lembrando de uma coisa que aconteceu comigo aí, que você tá falando que o avião teve que voltar. O avião já teve que voltar uma vez comigo, e isso atrasou em 4 horas o meu voo. Foi o seguinte, tava todo mundo dentro do avião, sentadinho, bonitinho, nananã. Gente, então nós vamos entrar na fila pra decolar, porque quando você tá em aeroporto muito grande, o avião ainda... Já não basta todas as filas que você entrou pra tá lá, você entrou na fila do check-in. também pega fila. O avião entra numa fila pra ir pra pista, entendeu? Aí você tá lá na fila, né? E sim, o avião já saiu, já tava, sei lá, meia hora atrasado pra sair, pra decolagem. E aí tamo lá na fila. E a fila é assim, tinha 20 aviões na frente. É uma fila imensa. Na hora que a gente chega na pista, você tá vendo a pista. É só você falar, moço, acelere e vai. O piloto vira e fala assim, senhoras e senhores, temos que voltar ao gate, porque tem uma passageira passando mal. Se tiver algum médico a bordo, por favor, se identifique as aeromoças. Eita. Aí, gente, aí todo mundo, não, que voltou, né? Aí volta, Não. você vê todos aqueles aviões na fila dando tchau pra você. Tchau, otário, vai ter que entrar na fila de novo. Aí volta pro gate. Só que na hora que volta pro gate, a pessoa não desce do avião, não é assim. Primeiro, você não tem um gate disponível pra quando você quiser, É. se você não tá programado. É, Então exato. para e espera. Mas aí, se a pessoa tá passando mal, ela não pode simplesmente descer do avião. Você não pode jogar a pessoa, abrir a porta e jogar a pessoa e Vai, vambora. filha, se vira. E vambora nós. Aí tem que vir as ambulâncias com os bombeiros do aeroporto pra retirar a pessoa de maca do avião. Depois que retira, aí a gente escuta o comandante puto da vida, né? Senhoras e senhores passageiros, com aquela voz assim que tá segurando É, pra pra mandar não merda. mandar tudo a merda. Tipo, senhoras e senhores passageiros, eu preciso muito do meu salário, porque se eu não precisasse, eu desceria junto nessa maca. E ir embora. É. Vocês que se fodam pra ir pro destino de vocês. Eu gostaria de contar com a compreensão de todos vocês, porque para que nós possamos retomar a decolagem, eu preciso
preencher toda a documentação, né? Detalhando o que aconteceu. Nossa Então, um Senhora. relatório precisa ser entregue para eles poderem liberar a aeronave para sair de novo. Não. A mesma aeronave que tava lá já pra decolar. Que já Mas ela- tava na fila! Porque se ela voltou, tem que fazer tudo de novo. os Tem que explicar burocráticos- por que voltou, entendeu? Aí, só que Nossa aí Senhora. foram mais 2 horas. Aí o que acontece? Os comissários começaram a servir o jantar. Falaram assim, É. quer saber, gente? Então, já estavam no horário mais ou menos do Ah, jantar. mas eles foram gente boa. Foram gente boa. Foram porque gente tem boa. lugar... tem voo que eles não servem, não. É. Cara, segura Não, aí. mas assim, é o sentido de esse é o jantar. Não me venham daqui a pouco, depois que decolar, pedirem outro jantar, porque não tem. Porque não tem redundância de jantar. Né? Exato. Não tem de cobertor, vai ter de jantar. Eu acho que redundância de jantar tem, mas pouco. Tipo assim, É. sabe, o cara pode fazer meio que na encolha e fala assim, será que tem mais um não sei o quê? O cara, não tem, eu vou pegar pra você ali e tal, mas meio que na brodagem, entendeu? Porque não tem pra Sei, todo sei. mundo, né? Uhum, Tem, tipo, entendi. pra uma pequena... Se você Pequena fizer quantidade. amizade com o cara, eu acho que você consegue. É, porque às vezes você tem 2 opções. Você tem a opção vegetariana e a opção não vegetariana. Então eles têm um pouco a mais de cada um. Mas assim, acabou uma, acabou, já era. Só o parênteses aí, quando ele falou, fazer amizade com comissárias de bordo é a melhor coisa que você tem que fazer, porque é a pessoa que tem a sua vida na mão. Marcelo, não é fazer amizade. É você ser solícito, educado, gentil e compreensivo. Simples assim. Mas eu posso dar um broche do PDG, assim, pra fazer amizade? Pode, você pode dar uma caneca, pode dar um broche, pode chamar do meu irmão, tá tudo bem. É Mas só se pode- você não fizer isso e você só for uma pessoa tranquila, calma, porque aí você não sabe. Eles começaram a se... Só que aí começa a galera reclamando dentro do avião. É, aí começa aquela galera que começa a achar que eles são os mais importantes e começa a falar, não, mas eu tenho uma reunião. Mas isso não pode ser. É, isso não é que não sei possível. o quê. Que Eu não, isso é um paguei. absurdo. Dá vontade de falar, amigo, pula e vai a pé, cacete, né? O cacete, vai a pé. O meu voo, que era pra chegar aqui às 5 da manhã, chegou aqui às 9h30 da manhã. Só que normalmente quando ele chega às 5 da manhã, é o primeiro voo do dia. Então, você passa na imigração assim, ó, rapidinho. Só que como ele chegou 9h30, Já tinha uma galera. chegou com outros aviões. Então já tinha uma fila quilométrica, só que... Gente, sem ilusão aqui. Estou nos Estados Unidos, a imigração é extremamente xenófoba, tá? Assim, não tô botando panos quentes em lugar nenhum. Chegou junto com a gente 2 voos que vieram do Oriente Médio. Aí já viu, né? Então eles estavam tratando todo mundo super mal. Todo, salinha, tava assim, ó, devia ter fila, outra fila, como se não tivesse fila o suficiente, pra ir pra salinha, entendeu? E aí, quando eu cheguei lá pra falar, o moço foi super educado comigo. Ele foi grosso com todo mundo na minha frente. Tinha, tipo, 5 pessoas na minha frente, quando você já tá naquela reta final pra ir pro guichê. Uhum. E eu falei, puta, vou junto, né? Todo mundo foi pra salinha, todo mundo, sem exceção. Mas comigo não. O moço foi mó de boa. Falou, não, amor, pode ir, não sei o quê. Tarará. Aí eu contei, óbvio, né? A gente chega, a gente fala pouco, né? Ai, moço, era pra eu vou ter chegado 5 horas da manhã, mas aí alguém passou mal, aí teve que passar, não sei o quê. Eu tô muito cansada, nananã. Mas você tava indo de onde pra onde, chefe? Você tava indo do Brasil pros Estados Unidos? São Paulo, Nova York. Isso foi no aeroporto de Guarulhos. Então, assim... Gente, se você tá passando mal, não entra na porra do avião. Sério. Porque assim, a chance de não ter nenhum médico a bordo é muito Você vai grande. foder a vida de todo mundo. E o médico não costuma ser o MacGyver, né? É, Ele não vai te curar verdade, com band-aid e um cafuné, né? Hoje em dia, inclusive, se você tá tossindo, você não devia entrar num avião. Vocês escutaram aquela história de que agora, depois de 11 de setembro, todo voo nos Estados Unidos tem um agente de segurança viajando? Isso é verdade ou é fake news? Acho que tem não. isso não, porque aqui volta e meia aparece vídeo de gente brigando. Vocês viram um recente aí que o comissário de bordo amarrou a pessoa com silver tape no assento? Foi com silver tape, foi. Por quê, cara? Porque o cara não queria ficar quieto. Tá muito doido lá, sei lá, começou a brigar com os caras e tipo, provavelmente por causa do negócio de máscara, né? Porque aqui também tem essa galera que não quer usar a máscara e tal, aí quebra o pau. Pô, o cara amarrou o sujeito com silver tape na cadeira. Ele não vai sair, não. E nós vamos, quando pousar, vou chamar a polícia, não sei o quê. E amarrou o cara, bicho. Cacete, cara, amarrou Então, assim, mesmo não com tinha um certeza. agente de segurança dentro daquele voo, pelo menos. É. E quando é assim, é isso mesmo. Ninguém desce até a polícia entrar e tirar quem foi preso. É, aí chega o FBI lá e leva o cara. Polícia, Aí o primeiro a sair do voo é o camarada que fez a graça toda, mas ele sai escoltado pela Polícia Federal, né? Algemado bonitinho. Assistam, galera, tem um programa no Discovery Channel
chamado Locked Up Aeroporto. Abroad? Não, chamado Aeroporto. Ah, o aeroporto. É muito Nossa. bom, cara, porque ele mostra tudo isso. Ele mostra o dia a dia dos aeroportos. Ele é mais focado na Polícia Federal, fazendo ali a questão de antidroga, pessoas tentando viajar com documentos falsos. Mas mostra o dia a dia de alguns aeroportos. Cara, administrar um aeroporto, as pessoas que trabalham lá na torre de controle, que são os caras que falam, você aí, pode pousar, você não, segura aí, dá mais uma volta. né? Essa galera é foda. Essa galera são uma das profissões mais estressantes do mundo. Isso, é isso que eu ia falar, exatamente. Mas você imagina o cara que é o gerente do aeroporto. Manja quando você tá no aeroporto, você fala, eu quero falar com o gerente desse aeroporto. Eu gostaria de recomendar uma conta no Instagram que eu tenho recomendado nos últimos 37 PDGs, que eu todo acho que PDG agora, ela pela fala primeira disso. vez, ele se encaixa como uma luva. Agora faz sentido, chefinha, manda ver. Pra você que usa Instagram, sigam o @TSA. TSA. O TSA é a Travel Security Agency, então é que cuida de toda a segurança, não segurança aérea, mas segurança de aeroportos dos Estados Unidos. O TSA ele foi criado depois do 11 de setembro, que é essa agência que manda você, quando você tá entrando ou saindo dos Estados Unidos, você tem que tirar o tênis, entra no raio-x, bota a mão pra cima, igual um criminoso, eles te escaneiam. São eles que abrem a sua mala caso tenha alguma coisa estranha Bota a mão dentro. no joelho, É. dá uma baixadinha. Se você leva uma vela. Gente, experimenta levar uma porra de uma vela na mala de mão, eles vão abrir achando que é droga. Shampoo, eles vão abrir achando que é droga. Mas quando você segue o @TSA no Instagram, você vê que as pessoas levam droga dentro do shampoo all the time, entendeu? É muita droga, muita O droga. povo leva muita. droga dentro da torta. Tipo, uma pessoa no Thanksgiving foi levar uma torta de abóbora e tinha droga dentro da torta de abóbora. Tipo, a pessoa deu o trabalho de cozinhar uma torta com maconha dentro. Andrezinho, eu vi um dos últimos episódios desse aeroporto que o cara colocou cocaína dentro de uma guitarra. Aí, sim, os caras deviam ter uma ideia, porque era uma guitarra normal, e aí não tinha cheiro nem nada, cheiro de madeira. E aí mostra os caras, furando a guitarra com uma furadeira e achando droga dentro da guitarra. Então, assim, a criatividade, ela sobrepõe. Mas, chefinha, aproveitando aqui, há pouco tempo atrás, nós estamos gravando, um amigo meu encontrou a chefinha pra buscar um equipamento pra mim, o Tanabe. Beijo, Tanabinho. O Tanabinho deve estar ouvindo a gente. Beijo, Tanabe! E o Tanabe, não sei se ele contou pra você, chefinha, mas ele contou pra mim que ele resolveu viajar agora de São Paulo pra Nova York só com uma mochila. E aí, meu amigo, ele disse que ficou 40 minutos na salinha, porque assim, por que você veio só com uma mochila, né? Você vai ficar onde? E suas roupas? Ah, mas eu vou comprar roupa. Mas você vai comprar roupa onde? Você vai ficar onde? Chefinho, inclusive, ele disse que deu seu endereço pro TSA. Caraca, aí, obrigado. Ah, merda. Agora que eu tô Ele falou registrado que- no podcast que eu conheço ele, né? Ferrou. Agora que ele já voltou pro Brasil, trouxe a muamba toda e não precisou pagar nada. Agora eu posso falar, o Tanabinho viajou, trabalha comigo, Tanabinho, viajou e teve que ficar lá, cara. Quando você vai pra salinha, é antes de você pegar suas malas. Então, ele não tinha mala, ele só tinha mochila. Não, mas o cara sabe se você despachou ou não, entendeu? O cara já sabe. Ah, Ó, pode o cara ser. viajou, não despachou mala. Porque várias É. vezes eu viajei só com mochila, mas a minha mala tava despachada. É, sua mala tá despachada, o cara O sabe. cara sabe, então ele sabia que o Tanabinho não tinha, só tinha a mochilinha dele, né? E o Tanabinho é oriental, né? Aquela cara de japonês paraguaio, já viu, né? Isso deve ser um daqueles. Porque os caras têm aquelas listas de. Como é que é? Red flag. Entendeu? Aí vem só, o sujeito fazendo voo internacional com mochilas, sem mala despachada, é red flag. Entendeu? Vamos perguntar pro cara. Diz que ele ficou 40 minutos respondendo pro cara lá, até o cara, ok, vai aí, pode ir, né? Mas foi brabo, então tem essas também, né, cara? Mas é o que eu acabei de falar também. Eles são extremamente xenófobos. Então, São, se você são. tem um Xenófobos, sobrenome, racistas, são Sim, tudo. se o seu nome é Mohamed, sei lá o quê, Já era, tem né, cara? um cara que ele chama Mohamed blá blá blá, que ele bota que estou mais uma vez sendo parado por uma como é que Uma chama? revista, né? Uma revista Revista aleatória. aleatória. É. Eu paro em todas as revistas aleatórias. É Nenhuma é impressionante. É. Nenhuma é aleatória. Ô, Fabioca, você já teve que responder na salinha, já teve alguma situação assim de aeroporto um pouco mais complicada, dessa questão de alfândega e tudo mais? Essa linha, não. Só tive uma complicação quando eu voltei de Seattle, que eu fui visitar meu irmão já faz um tempo, que um cunhado meu pediu pra trazer um aparelho pra ele. É aquele aparelho pra calibrar a cor de monitor pra fotografia. Mas ele vem num estojo de metal, parece uma maleta dessas de ferramenta, né? Sei. E aquilo, o pessoal do raio-x ali na estrela nunca tinha visto. E eles me pararam e pediram pra eu explicar o que era aquilo. Uhum. E acho que eu fui bem feliz na explicação. O cara, não, beleza, entendi, segue.
Foi o máximo que eu tive problema. Não tive problema com os 3 videogames que eu tinha na mala, o tranqueira. Não tive problema com nada disso. Passou de boa, tranquilo. A muambada passou de boa, mas isso aí chama atenção. Mas eles normalmente passam raio-x na sua mala e eles implicam com uma coisa específica. É isso mesmo. Já aconteceu isso comigo também. Comigo também. Por causa de um microfone. Sim. Na viagem de ida, tinha lá um porta-retrato da minha mãe, em metal. E aí, quando a gente abriu a mala lá na casa do meu irmão, a gente encontrou o bilhetinho da TSA falando que a mala foi inspecionada. Porque a mala tem aquelas trancas TSA. Aí foi uma novidade. Ah, não, mas toda mala minha chega com esse bilhetinho. E provavelmente foi porque um porta-retrato grande, em metal, aquilo deve ter piscado em neon na tela do raio-x, né? Não, tem que olhar isso aqui. Me olhe. Ninguém ama a mãe desse jeito, não. Pode tirar isso daí, isso E é aí bom. depois me ocorreu outra coisa, porque eu levei do Brasil um saco de sonho de valsa e um saco de ouro branco, daquele chocolate, de bombom. Comida não. Comida sempre dá problema, né, Você cara? pode. Se a comida tiver embalada e lacrada, não tem problema nenhum. Eu já cansei de levar daqui pro Brasil saco de Kit Kat, saco de Skittles, beijo, Não, Tom. daí pro Brasil é uma coisa. O problema é daqui pra ir. Não, mas não tem problema. Isso não tem problema. Contanto que seja uma coisa que é industrializada, ou seja, ela tá fechada, lacrada, você tem o selo, né, Você não pode trazer, por exemplo, o pote de tempero que a sua tia Cotinha fez. Que ela botou no Tupperware. Complicado. Entendeu? Isso é que você não pode trazer. Mas tudo que é industrializado, você consegue fazer. Eu posso levar um saco de pão de queijo congelado pra você, chefinha? Então, só que vai chegar aqui e vai estar uma merda, porque vai ter descongelado. Não, a qualidade do chegar, tô ligado. A dúvida é... Pode. Ó, eu trouxe... Será que eu passa trouxe na- açúcar no- mascavo, por exemplo. Eu trouxe açúcar mascavo. É perigoso açúcar mascavo, não é? Você assiste o aeroporto pra você ver, é perigoso. Assiste lá, Então, você mas vai ver. toda vez que você leva, eles fazem o teste. Eles abrem sua mala e testam. Toda vez que eles abriram a minha mala daqui pro Brasil é quando eu levo creme em potes grandes. A gente levava muito creme de presente, ou então velas, aquelas velas grandonas. É batata. Eu nem colocava ela muito difícil, não, sabe? Eu colocava ela de um jeito que na hora que a pessoa abria a mala já achava. Porque eles vão, testam e botam lá um aviso que eles abriram a nossa mala. Por isso que todos os cadeados que a gente tem... Gente, é importante vocês comprarem aquele cadeado que tem o selinho do TSA, aquele selinho vermelho. Porque é um cadeado que eles conseguem abrir e fechar de novo. Sem destruir sua mala. Eles têm uma chave mestra desse cadeado? Eles têm uma chave mestra pra esse tipo de cadeado. Não sabia Se disso. o seu cadeado não for esse, eles vão Sim. quebrar o seu cadeado e sua mala vai chegar sem cadeado. Eita. Então, na dúvida, compra o cadeado que tem o flagzinho, que tem aquele selinho vermelhinho, que é o cadeado TSA. Mas isso quando você vai daqui pra ir ou daí pra cá? Ou Tanto faz, eles podem abrir quando eles quiserem. Ah, porque eu nunca tive a mala aberta. Eu já viajei pra ir pelo menos umas, sei lá, acho que umas 4 ou 5 vezes. Nunca tive a mala aberta. Então, eu nunca tive minha mala aberta quando veio daí pra cá. Mas já vi casos que aconteceu. Agora, 90% das vezes daqui pra ir, não só comigo, a minha mãe também, eu falei, mãe, ó, vão abrir, vai ter um papelzinho assim, batata. Normalmente é mala de mulher que acontece mais isso, por causa de creme, shampoo, essas coisas que mulher compra mais do que homem. Eu tive um único problema, sim, né? Apesar de ser negro, latino, né? Tipo, tá mais ou menos na lista aí da galera perigosa, né? Eu tive uma vez, eu trabalhava numa empresa alemã e eu tive que viajar pra sede da empresa em Wardorf, na Alemanha. E aí a gente tinha um final de semana, tava eu e o Rô, amigo meu, grande Flávio Rô, se estiver ouvindo, um beijo pra você. A gente tinha um final de semana, cara, aqui tem aqueles voos mais baratos, vamos pra França, né? Alemanha, França, dá 1 hora, 1h30, sei lá, 2 horas de viagem, baratíssimo. Tipo, isso, galera, na década de 2010, né? 2000, alguma coisa assim. E aí a gente foi. Eu já era diabético. Na volta da França pra Alemanha, na hora do embarque, a pessoa que tava lá, ela encanou com a minha caneta de insulina, que é uma caneta que tem uma agulha, né? Uma agulha fininha, pequenininha, mas tem uma agulha. E aí o François lá perguntou, né? Se eu tinha a declaração do médico. Eu falei, não tenho. Ele, você tem alguma receita, alguma coisa que diga que é insulina? Eu falei, cara, não tenho, né? Tipo, se tiver que ficar aqui, paciência, não vou perder o voo, não vou deixar de voltar. Mas daí acho que ele ligou, ou ele fingiu, sei lá, ele ligou pra alguém, pro superior dele. Ele fingiu. Mas ligou pro superior dele, explicou que, né, que tem Messier, Marcelo, insulina, diabetou, bababá, né? E aí, beleza, passou.
Porque todo voo diz que você não pode entrar com agulha, né? Perfuro cortante, isso que eles chamam. E, cara, eu sempre vou com a minha insulina porque eu preciso aplicar insulina quando eu vou comer. E foi a única vez que os caras encanaram com alguma coisa que eu tava carregando. E a vez que eu tava levando um monte de jogo de computador, que eu já contei isso em outro PDG, procura por aí, ó, uma confusão, não vou contar de novo. Mas, Andrezinho, você falou de microfone, que você foi parado por causa de microfone, foi isso? Ah, foi. Mas isso foi na Argentina, cara. Que os caras cismaram lá. Eu tava levando um microfone que eu ia levar pro Brasil pra gente mandar pra alguém. Pra quem que era? Era do Tom. Isso. Aí eu fui pro Brasil, mas eu passei pela Argentina antes. O ponto é que chegando na Argentina, os caras... Não sei porquê, cara. Os caras cismaram com o negócio do microfone. Aí abre mala, aquela confusão, tira tudo. Mas por que tá trazendo microfone? Mas quanto custa o microfone? Não sei o que. Eu não sei quanto é. Eu só vou levar isso pro Brasil, não vai ficar aqui. Meu negócio era tentar convencer os caras de que eu não ia comercializar o microfone em Buenos Aires, sei lá. Era essa a dúvida dos caras, você tá levando um contrabando de microfone. É, mas era um microfone. E tinha outras coisas na mala também, porque assim, tava cheio de coisa, entendeu? Foi muito estranho, mas no final das contas acabou que deu certo, que eu mostrei pro cara que eu já tinha passagem comprada pro Brasil, então eu falei que eu tô indo levar lá, sei lá, acho que era época de fim de ano, falei, Natal, sei lá, qualquer coisa assim. E aí deu certo, mas foi, perdi uma hora lá no guichezinho lá, explicando pros caras qual era do microfone, um saco. Depois eu fiquei sabendo também, aí eu não sei também, porque assim, né, as pessoas também são meio complicadas em relação a isso, mas eu comentei isso com meus colegas de trabalho lá, falei, rolou isso, tal, o cara falou assim, bicho, com certeza o cara queria que você molhasse a mão dele, porque os caras aqui fazem muito isso. Puta merda. Ele disse que é comum isso lá. Pegou mais mão de vaca da história e se fudeu. Mão de vaca, mas assim, eu não vou oferecer dinheiro pro cara da alfândega de sei lá onde, entendeu? Porque eu não sou maluco ainda. Pra você ser preso ali por propina, né? Exato, de estar subornando o cara, entendeu? Quer ficar com o microfone, né? fica, fazer o quê, né? Fica aí, 50 fica o microfone, dólares. exato. Mas, quer ficar, fica, entendeu? Eu não microfone, né, cara? Mas falaram meio isso também. Ou o cara queria que você pagasse a ele, ou ele ia ficar com o seu negócio lá, ia levar pra casa e tal. Mas eu falei, mas no fim das contas, assim, convenci o cara, porque eu também não ia largar lá de bobeira, né? Sim. Fiquei lá insistindo com o cara. Falei, não, peraí, isso aí não vou vender, não sei o que e tal. Mas não sei também, não sei se isso é verdade ou não, mas na Argentina eles falam muito isso, que os agentes alfandegários, digamos assim, eles não são muito confiáveis, não. Quando o cara que é responsável por verificar se tá indo contrabando não é confiável, desandou, né, cara? Ô, André, e aquele cara do seu time que ele ia fazer um curso de Lego? Então, esse foi mais complicado. Foi uma história parecida com um amigo meu, cara também da minha equipe, e ele ia dar um curso lá pro time, que era um curso da Lego mesmo, ele é certificado nesse treinamento, é uma metodologia de treinamento que a Lego desenvolveu. Você pode fazer treinamento de qualquer tipo, de teamwork, esse tipo de coisa. E você adapta isso pro seu contexto. Eu já fiz um treinamento desse. Enfim, para fazer isso, você precisa do Lego, né, dos tijolinhos, porque você usa uma série de dinâmicas lá, que você constrói coisas e tal. E aí, esse colega meu, ele foi levar, né? Ele falou, vou levar aqui meus Legos. E ele tem toneladas de Legos. Então, para fazer esse treinamento, ele levou lá, sei lá... 5.000 peças um monte de de Lego. sacolinha. Era muito Lego. Ele levou uma mala só de Lego, assim, tudo separadinho, né? Nas sacolinhas, mas assim, só os tijolinhos, um monte. E rolou isso, e os caras pararam ele no aeroporto e falaram, não, você não pode entrar com isso aqui. Cabrão, por que estás com todos esses Legos? O que estás fazendo com todos esses Legos? Não, Estás construindo cara, exato, e deu um rolo casa. do caramba. Ele falou assim, não, mas isso aqui é material de treinamento, entendeu? Não trouxe pra brincar de Lego no fim de semana, pô. Ele falou, não, é material de treinamento e tal, e aí ele mostrou lá, a passagem foi paga pela empresa e tudo, e o cara, não vai ficar. Ele foi embora, ele teve que largar lá a malinha de Lego dele. Olha só. Aí no outro dia ele acionou lá, né, a empresa que eu trabalho, e falou assim, aqui, ó, o material de treinamento foi Tá foi confiscado. apreendido na alfândega, foi confiscado, o que eu faço? Puta, E acionaram cara. o jurídico da empresa pra ir lá conversar. Cara, foi um rolo inacreditável. Acho que foi uma questão de comércio, porque, cara, não sei, não vou falar que não dá, né, mas... Pode ser. Você pode ser, levar nesse caso, droga pode dentro ser. de um Lego, eles são vazados. Não, foi os caras, porque Lego é caro pra cacete, né, Marcelo? Se eles revendem, eles ganham uma grana. Não era questão de droga, não. Desse programa aí do aeroporto, o mais engenhoso que eu vi, os caras, eles estavam transportando abacaxi. E sério, os caras abriam os abacaxis, eles tiravam uma partezinha do miolo do abacaxi, porque o abacaxi tem um cheiro forte, né? Então disfarçava os cachorros que cheiravam. Os caras tiravam o miolo do abacaxi, colocavam droga dentro do miolo do abacaxi e colavam a coroa do abacaxi de volta.
E assim, não eram todos os abacaxis que tinham. Só passando raio-x. Não, então não pegava no raio-x. Não sei qual que é a estrutura molecular celular do abacaxi que não pegava. Eles só descobriram porque tinha informação, tinha informante que disse que ia ter uma carga, blá 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 tal. Assim, imagina o trabalho, você pega um abacaxi, tira a coroa, tira uma parte do miolo do abacaxi, coloca a droga lá dentro, volta a coroa, cola o negócio. É o que eu falo, se a inteligência toda, essa engenhosidade toda fosse usada por bem, não tinha fome no mundo, cara. Mas acho que no caso dos Legos, Andrezinho, acho que era o preço então, né? Porque não dá pra carregar droga dentro de Lego, né? Ninguém entendeu direito qual foi, na verdade. E de novo veio essa, né, a explicação que os caras locais dão é essa. Tipo assim, não, o cara queria uma grana lá pra liberar a mala, entendeu? E você não ofereceu a grana, o cara ficou com a mala. Mas eu sei que a história foi tão complicada que no final das contas ele não conseguiu liberar a mala. Os caras deram uma... Não, os caras deram uma grana pra ele. Mas, tipo assim, ó, vai na loja aí e compra os Legos, entendeu? Comprou uma porrada de Lego, levou lá, fez o treinamento dele. Depois ele conseguiu, assim, mas semanas depois, demorou. Porque o que acontece aqui, pelo menos no Brasil, não sei se em outros países, depois de um tempo tem o leilão da Receita Federal de bens apreendidos. Você pode entrar lá no site da Receita, sempre tem leilão de tudo. E assim, cara, tem tudo que você imaginar. Que é apreendido, que as pessoas não vão buscar, e aí depois a Receita Federal leilou isso aí. Não, e outra coisa, gente, além do cadeadinho TSA, deixa eu te dar uma outra dica aqui, se você vai viajar. Caso você esteja tanto tempo sem viajar quanto a gente, né, que você esqueceu e tudo mais. Na minha época, lá, muito tempo atrás, a gente levava 2 malas de 32 quilos. Uhum. Agora é uma mala de 23. A segunda mala é paga. Não existe mais voo dando 2 malas pra classe animal. A gasolina aeroviária tá cara pra cacete, né, cara? Porque, né, teve que diminuir bastante o preço, né, da passagem. Porque, não é? Enfim. Então, tenham, queridas almas confusas, balanças. Pesa a sua mala antes de sair de casa. Ajeita ela, pesa. Porque o olho não sabe pesar as coisas, querido ouvinte. Roupa pesa e pesa pra um cacete, querido ouvinte. Quantas vezes a gente já não chegou em aeroporto e tem a galera que tá espalhada trocando as coisas de mala, sabe? Com mala aberta no chão, passando aquela vergonha de ficar tirando as coisas de uma mala e botando na outra. E botando na outra que tá mais leve pra poder equilibrar o peso. Opa! Gente, e assim, eu tenho uma técnica, que é uma técnica que eu não sei se vocês querem aprender, mas assim, eu vou ensinar aqui pra todos os ouvintes, que é a seguinte. Você tem um item que é muito pesado e que você pode levar na sua mão? Então, faz a sua mala, pesa, ela deu 23 quilos, você bota esse item pesado dentro, de um jeito que é fácil de tirar. Na hora que você chega no balcão, às vezes eles te dão uma sobrinha, sabe? Às vezes se você chegar uns 24, assim, eles deixam você entrar. Já aconteceu comigo. E se a pessoa falar, olha, tem que pesar 23, você só abre, tira, sei lá, um livro, por exemplo, que livro pesa pra um cacete. Tira e leva na mão. O pior que pode acontecer é você ter que levar ele na mão. Nenhuma vez me fizeram tirar. A mala tava, tipo, com 23,5 e foi. É que vamos lá, né? 23 quilos é um peso foda também, né, cara? 23 quilos é coisa pra caramba, né, não? É que, às vezes, tem as balanças que estão descalibradas. E aí eles deixam essa sobra, porque a balança, tipo, tava calibrado errado, não sei o quê. É a margem de segurança, tá? É. Eu tenho uma mala gigante. Fabioca, avião tem margem de segurança, pelo amor de Deus. Tem, Marcelo, fica tranquilo. Eu tenho uma mala gigante. Quando eu tô na fila, o pessoal do guichê já olha com aquela cara pra mim assim, ih, essa mala ali não vai passar não. Mas eu faço mala usando a balancinha. Você sempre tem coisa que faz volume e não pesa tanto. Então eu fazia de um jeito onde a mala ficava cheia, mas ela tava leve, entre aspas. Ela não tinha passado os 23 quilos. Não tem uma vez que eu não coloco a mala, a pessoa não olha, beleza, 23, não sei o quê. Todo mundo acha que eu sou uma daquelas sem noção, que se couber... Gente, aeroporto não é rodoviária. Na rodoviária, você pode levar uma mala de 80 quilos. Porque aquele ônibus, modelo 1972, que vai atravessar o Brasil de ponta a ponta, aguenta a sua mala de 80 quilos. Ai, meu Deus. Eu diria assim, eu acho, pessoal, que aeroporto é um dos lugares mais tensos do mundo, em qualquer lugar do mundo, assim. Se tem um lugar que a tensão ela tá no ar, você pode pegar a tensão com a mão, você pode cortar a tensão com uma faca no ar, é o aeroporto. Porque tem aquelas pessoas que estão viajando, que tem medo, tem o agente da segurança que tá preocupado com aquele cara que tá suspeito, tem o cara mecânico do avião que faz o cheque lá pra ver se vai dar tudo certo. Tem lá o comandante Juarez que diz se pode subir. É o lugar mais tenso do mundo, o aeroporto, cara. Tem os atrasados. Tem os atrasados.
Tem os atrás correndo. Gente, quantas vezes você já não viu gente correndo, desesperado? Eu já corri no aeroporto, assim, de chegar com a língua de fora e falar, pera um pouquinho, porque eu tô acompanhado e ela tá vindo aí. Mas você já perdeu o avião? Já perdeu o voo? Eu perdi 2 vezes, Andrezinho. Uma vez eu trabalhava naquela empresa alemã que atendia clientes aqui e eu tinha que ir pra Porto Alegre. Cheguei em Congonhas, tinha que ir pra Porto Alegre e eu tava sem documento. Vai, cabeção, saiu sem documento. Então perdeu o voo, não tem o que dizer, né? Liguei pro chefe, vou trabalhar de casa porque esqueci o documento. E a segunda vez, eu estava indo viajar para Buenos Aires, foi a primeira e única vez que eu viajei para Buenos Aires. Eu estava indo com a minha namorada, com a mãe da minha namorada e com a mãe da minha namorada. Só aí eu acho que eu já merecia eu já merecia um pedacinho no céu. E aí eu, na minha cabeça, no meu maravilhoso mundo do Tchelo, achava que a Argentina ali do lado. Você achou que você conseguia ir com a carteira de habilitação? Embarcar com a CNH. Exato, porra, ali do lado, Mercosul, somos todos, né, irmãos? Conheço mais gente que fez isso, hein? Tem mais gente por aí nesse podcast que já fez isso. Somos todos irmãos. Aí chegou lá no guichê, apresentei. Dela, por favor, você tem passaporte? E deu, não, tenho, mas nem trouxe. Porque, cara, ele do lado, né? Qualquer coisa, né? Não. Você tem que embarcar com o passaporte. Eu falei, mas minha querida, eu tô indo pra Argentina, nós somos irmãos, né? Argentina, Maradona, Pelé, tudo, né? Tamo aqui em casa. Em resumo, a minha namorada, a mãe da minha namorada e a mãe da minha namorada foram. Eu liguei pra um brother meu, Dubão, beijo pra você, Dubão. Ele foi na casa do meu pai, pegou meu pai, foi até minha casa, pegou o meu passaporte e levou até Guarulhos pra mim numa sexta-feira chuvosa à noite. E aí eu embarquei, depois de ter comprado uma passagem de última hora, cheguei, tipo, 3 da manhã e o namoro terminou. Mas foram essas 2 vezes, Andrezinho, que eu perdi o voo. É, porque perder o voo é uma coisa muito desagradável. Né, ah, cara? meu Deus do céu. Dá vontade de desistir, né, velho? Desistir. Ah, desisto. Deixa pra lá, foda-se. Eu já perdi da maneira mais estúpida possível, imaginável. Eu trabalhava na empresa em Belo Horizonte, mas a gente prestava serviço em Brasília. Então a gente viajava pra Brasília toda semana. A gente ia na segunda-feira e voltava na sexta-feira. Então a gente tinha essa rotina aí, era um saco, ficava pegando, né, voo toda semana. Era muito ruim mesmo. Era uma época escrota. E depois de um tempo a gente sacou que o nosso voo da sexta-feira, que era o voo Brasília-BH, ele atrasava, sempre ele atrasava. Atrasava assim muito, atrasava mais de 1 hora. Você atrasava 2 horas, às vezes 3 horas, às vezes 1 hora. Quando tava bom era 1 hora só. Aí teve um dia que na sexta-feira a gente ia pegar o voo de volta, né? Eu e mais 2 colegas que a gente fazia esse rolê toda semana. A gente foi para o aeroporto e falou assim, cara, quer saber, em vez de a gente ir pro portão, vamos sentar num barzinho ali, vamos tomar umas ali e tal, trocar uma ideia, esse voo vai atrasar mesmo, foda-se. Beleza, aí sentamos lá, tomando uma cervejinha, trocando ideia, não sei o quê. Alguém olhou assim, digamos que o voo saísse às 8 da noite. Alguém olhou assim e falou assim, 7h30, vamos pro portão, né? Daqui a pouco eu vou com essa lá, vai atrasar mesmo, vai sair lá pras 9, mas a gente, né, por precaução, vamos um pouquinho antes. 7h30, na hora que a gente bate no portão, 7h35, a moça lá do portão, não, acabou de fechar o embarque. Gente, não, como assim? Fechou o embarque? Assim? Estamos antecipados, né, moça? Como assim? Tá na hora? Vai sair na hora? Ela falou, a gente fecha o embarque 7h30. A gente, não, mas não é possível. A gente tava aqui do lado. A gente tava, a gente tava do lado desde, 6 horas da tarde, enrolando, porque a gente não queria ficar esperando no gate lá de bobeira. E foi isso. E ela, não, já foi, acabou. E as malas foram, né? As malas já estavam despachadas, foram embora, e a gente ficou pra trás. Aí, aquele rolo, aí liga pra empresa, avisa aqui, perdemos um avião, tem um pequeno problema que atrasou uma reunião que a gente tinha aqui. Mas vocês despacharam a mala e não conseguiram entrar no avião? Então, deu um problema aqui, na hora do fulano passou mal, e a gente, cara, teve que inventar uma desculpa qualquer, porque a gente meio que vai explicar que a gente não ia voltar no voo que os caras tinham pagado a passagem. Foi isso, aí no final das contas tivemos que voltar pro hotel, aí claro que o nosso quarto do hotel, os quartos que a gente usava já não estavam disponíveis mais, já não tinha, aí procurou outro hotel e tal, foi um inferno. Claro que não. A gente, obviamente não. que acabou, né, a gente pagou a nossa estadia lá por mais um dia em Brasília. E segue a vida, Foi perder o voo da forma mais estúpida possível, porque a gente tava no aeroporto, a gente tava no andar do embarque, a gente só não foi pro portão, porque a gente não acreditava na companhia aérea, Só entendeu? não foi, não acreditava. Tipo, não vai sair no prazo, não vai sair no horário, não vai sair. Nunca sai, por que vai sair esse aqui? Não é possível, nunca sai. O voo não vai sair. Aquele dia saiu, Aquele dia saiu. Queria só saber, Fabioca, quando você viaja com você, a patroa e as crianças, quem que fica no rolê do documento? É você que é o detentor de documentos, passagens, papéis e burocracias em geral? É Sim. importante isso, cara. É a pessoa mais importante da viagem. Sim, eu vou até contar uma história que aconteceu quando a gente veio pra cá.
eu guardando isso tudo, minha pasta plástica infalível, organizada comigo, né? Trancada, 7 chaves dentro da jaqueta, essas coisas e tal. Quando a gente pousou aqui, aí encontra parente, tudo feliz, tudo contente. E aí a minha cunhada tira essa pasta da minha mão, porque ela vai levar pra minha esposa, que tá na minha linha de visão uns 30 metros pra trás. Eu já tava fora do aeroporto, empurrando o carrinho com mala pra entrar numa van que ia ajudar a gente a levar as coisas pra cá. Essa pasta me foi subtraída ali. E aí a minha cunhada levou a pasta embora e entregou pra minha esposa. Chega em casa, acomoda, não sei o que. No dia seguinte, falei assim, beleza, né? Vamos fazer não sei o que. Pega os passaportes. E cadê a porra da pasta? Ué. Puta merda. Essas horas você não pode soltar as coisas. Mas qual que foi a história? A sua esposa, ela recebeu a pasta? Calma, a gente chega lá. Tá. Eu já tô Tá nervoso. nervoso, calma que você tá nervoso. Aí vai até a polícia pra reportar que perdeu o passaporte e tal. Aí a minha esposa e os meninos não precisavam do passaporte porque eles já têm o documento daqui de Portugal, eles já têm o cartão cidadão. Eu não, era o único que precisava realmente do passaporte, porque era o único documento válido que eu tinha. Indigente. Eles já têm bigode, Então, eles já têm bigode. minha sorte tá, eu tinha beleza. cópia em papel, então ficava mais fácil mostrar que tinha, isso aqui e tal. Sempre tenha cópias em papel e cópia digitalizada dos documentos. Sempre. Isso te salva de um monte de problemas. Põe essa dica aí, ouvinte, junto com o cadeado e a balancinha. Aí agenda pra ir no consulado do Porto pra pegar um passaporte novo, pra emitir o passaporte de substituição e tal, não sei o quê. Aí vai no serviço de estrangeiro de fronteiras pra carimbar de novo a porra do passaporte, porque eu perdi o carimbo de entrada no país do original, né? E paga multa pra isso, não sei o que. Cara, foi uma chatice. Não me aconteceu nada, não tive nenhum problema severo por causa disso, mas eu fiquei sem o documento e tal. Eu tô sentindo que essa história ainda não acabou. Não acabou. 40 dias depois, alguém vai no carro da minha cunhada, enfia a mão por baixo do banco do carona e acha a porra da pasta. Deve ter sido aquelas coisas assim. E cara, não foi uma nem duas. Assim, acho que a família inteira foi até o carro, olhar o carro. Mas acho que ninguém teve a curiosidade de se enfiar por baixo do banco do carona. Eu acho que a minha esposa pegou a pasta, colocou ali no chão. A pasta deve ter andado pra trás por causa de mochila que tava na frente ou coisa assim. E a pasta entrou no banco. Então, assim, quando você enfia a cabeça pra olhar, ela não aparecia. Então, assim, sim, eu sou o detentor dos documentos e nunca mais eu vou deixar aquela porra daquela pasta ser subtraída de mim. Sob pretexto algum. Sabe, eu tô vendo a minha esposa, tô entregando pra minha coisa, mas tô vendo a minha esposa, nem a pau, fica comigo e pronto. Mas, Andrezinho, você já teve problema também de esquecer documento alguma vez? Não, esquecer documento não. Teve outras pessoas aí que estão aí na conversa. Não, então, gente, muito obrigada pela participação de todos aqui hoje. Fecha a porta da garagem, estagiário! Oi, gente. E aí? Vamos viajar de avião? Assim, é pra viajar sem medo, tá, gente? Não precisa ter medo. Não pode levar em consideração que uma pessoa que tem 18 fones de ouvido e acha que 18 fones de ouvido não são suficientes pra realidade do ser humano. Então, assim, vamos viajar de avião, não precisa ter medo, a tecnologia tá aí pra isso, né? Estamos muito... Fabioca, mais do que qualquer um, mostrou o tanto que a gente tá evoluído e o tanto que eles estão preparados. Acidentes acontecem, mas se for colocar números, né? Quantidade de acidentes que acontece, a gente tá muito mais seguro dentro do avião do que atravessando a rua, tá? Só dizendo. Mas é isso, estamos aqui em mais um episódio do PDG e eu queria lembrar vocês de escutarem o Auto Radio Podcast, que é onde vocês vão escutar o Fabioca falando sobre automobilismo, falando sobre música, mais automobilismo do que música, tá, gente? Música é mais o Valese, mas assim, não conta que foi eu que contei, não. E vocês também podem escutar o Sessão Aleatória, pra vocês verem o André lá, vocês vão ver o Dudu, eu também tô lá, o Tom, e é isso. Sigam o PDG nas mídias sociais, Podcast de Garagem no Facebook, @podcast de garagem no Instagram e @podcast de garagem com Demudo no Twitter. Não se esqueça de mandar recados pra gente, então clicando aqui no Linktree do PDG você acha o nosso mural de recado. Manda um recadinho pra gente, conta pra gente o que você gostou, o que você não gostou, quem que você quer ver aqui de novo como convidado. Manda tudo pra gente, ou então manda pro e-mail, pro estagiário@podcastdegaragem.com.br. Bom, então é isso. Escuta aí. Que eu bem me lembro... Peraí, vocês estão ouvindo a minha Alexa falar? Não trabalhe até muito tarde. Vá descansar ou se divertir. Você merece. Por que ela tanto conversa, gente? Não, é que dá... Antes de escurecer, ela liga as luzes Ela avisa e fala. que vai ficar escuro. É, ela liga as luzes e fala... Atenção, vai Marcelo, ficar pare escuro. de trabalhar,
Está ficando tarde, vai descansar ou se divertir, você merece. Ó, Todo que dia ela faz isso. bonitinha antes de ela, escurecer. educada essa menininha. Não se preocupe que ela volta depois. É, ela volta. Não se assusta que ela volta.